Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Márcio, vem cá. Eu quero que você ore junto com ele. Imponha as mãos sobre o Nicolas. Nós vamos declarar sobre você, Nicolas, um novo tempo. A sua unção, o seu grau de alcance sendo cada vez mais influente. Eu vou pedir para a Michelle também pôr as mãos sobre ele, como sua líder, abençoando a sua vida. Cadê a Samara? Samara, vem aqui. A gente já vai entrar na mensagem, amém? Eu quero que você dê a mão para ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pai, nós abençoamos essa família. Pai, nós abençoamos essa família. Pai, aquilo que o Senhor começou a fazer neles não vai ficar parado. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre ele mais unção. Sim, Senhor, ele conhecendo o Senhor de uma maneira na qual ele ainda não conheceu. Homem cheio do Espírito, mulher cheia do Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, um novo tempo comece. Um novo tempo comece. Algo movendo, Pai, dentro do Nicolas. Algo movendo dentro do Nicolas. Algo movendo, Pai, dentro da Samara. Eles não vão conseguir, Pai, ficar quietos. Eles não conseguirão ficar parados. Fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo ardente no coração. Sim, Pai, um fogo ardente no coração, para cumprir a sua vontade aqui na terra. Nós abençoamos a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vocês são uma bênção, viu? Pode sentar, gente. Obrigada. Glória a Deus. Comecei um pouco diferente por uma direção específica. Mas nós vamos entrar na palavra, naquilo que o Senhor quer derramar sobre o meu coração, sobre o seu coração essa noite. E como Caio disse, eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma forma. Seremos transformados por tudo aquilo que nós vamos receber da parte do Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Deixa eu fazer pose para a foto. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu tenho para compartilhar com você essa noite está bem conectada com tudo que eu recebi na Escola de Missões no ano de 2023. Então, o tema da mensagem de hoje é o movimento da igreja. Amém? Eles vão colocar o tema aqui atrás, já colocaram o tema ali atrás. E eu pedi para quando eles foram fazer essa imagem, eu pedi para ter um mundo ali, um globo. Porque eu sei da importância de nós visualizarmos aquilo que Deus ama de verdade. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre o movimento da igreja e como a igreja, nos dias atuais, deve se comportar em meio à sociedade. Em tudo aquilo que nós estamos recebendo como informação. Como nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos nos portar. Mas antes de entrar na mensagem, existe alguém aqui que não reconheceu Jesus como Salvador ainda? Todos salvos? Todos têm certeza que vão morar com Jesus no céu? Amém. Então, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ontem, nós estávamos na igreja de Santos, recebendo uma palavra poderosa do pastor Janduí, como Caio disse. E eu vou começar como o Caio começou também. Ele começou fazendo uma declaração sobre nós, sobre a nossa vida. Mas eu não vou pedir para você fazer nenhuma declaração. Só algo que o pastor Janduí comentou ontem, enquanto ele ministrava, que chamou muito a minha atenção. Eu até anotei.
E ele falou exatamente assim: o desejo de Deus é que sejamos geradores de resultados enquanto estamos aqui na terra. Amém? O desejo de Deus é que nós sejamos geradores de resultado enquanto estamos aqui na terra. E sabe, irmãos, quando ele falou isso, testificou com tudo aquilo que eu estava meditando para ministrar essa noite. Deus, ele espera que eu e você gere resultados para o reino dele. Nós recebemos uma nova vida do Senhor com um intuito, com um propósito, com uma razão. Amém? Glória a Deus. Nós devemos sempre estar em movimento. Por isso que o tema da minha mensagem é o movimento da igreja. Você entende que como igreja de Cristo, você não pode se conformar com certas coisas. Amém? Como igreja de Cristo, você não deve ficar paralisado ou recebendo influências de certos ambientes. Porque agora você é a igreja de Jesus Cristo, o Santo Jesus Cristo. E sabe que além de igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo? E além da noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Amém? E um corpo, irmãos, quando ele não está em movimento, coisas muito prejudiciais acontecem. Um corpo, quando não está em movimento, ele fica atrofiado. Um corpo que não se move sente dores. Você já experimentou ficar um tempo sentado na mesma posição? O que acontece com sua perna? Adormece e daqui a pouco começa a formigar e você precisa andar para a circulação voltar por ali. Se você fica muito tempo em uma mesma posição, mesmo que seja deitado, o seu corpo começa a sentir dores, porque ele não foi feito para estar parado. E agora, por que nós pensamos que, como corpo de Cristo, nós podemos estar parados? Como igreja do Senhor, nós devemos nos mover. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre pés de lótus. Alguém já ouviu falar? Pés de lótus. Eu vou explicar um pouquinho para você o que é. No século XIX, mais ou menos, as chinesas, elas prendiam os pés delas porque elas não queriam ter pés grandes. E elas não queriam ter pés grandes porque elas achavam que era indelicado ter pé grande e também os homens não iriam querer ficar com elas. Então, elas foram as meninas que nasciam e quando chegavam ali por volta de 5 anos de idade, mais ou menos, as suas famílias enfaixavam uma faixa mesmo em volta de seus pés para impedir o crescimento daquele pé. E aquele pé ficava enfaixado por anos. Não eram por minutos, eram por anos enfaixados, na mesma posição, do mesmo jeito. Para que os pés delas pudessem ter pelo menos de 5 a 8 centímetros no máximo. E se passasse disso, irmãos, ficava feia a situação para elas. E eu estava pensando sobre isso. Às vezes, nós estamos enfaixando aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós recebemos do Senhor. Eu não sei se eu mandei imagem para a mídia, mandei do pé? B. Chegou aí. Mandei? Não mandei. Vou pedir para a Ana colocar para a gente. Vou te mandar aí, tá, Ana? Glória a Deus. E os pés delas ficavam presos naquela faixa. Eu vou pedir para colocar a imagem só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que fica o pé de uma pessoa nessa condição. Mandei aí para você, você põe para a gente. E, irmãos, às vezes nós estamos deformando aquilo que nós recebemos do Senhor. Às vezes nós estamos prejudicando aquilo que nós recebemos de Deus. Deus, ele deu para o nosso corpo físico mesmo perfeição. Os nossos membros crescem perfeitamente. Tudo desenvolve como deve ser desenvolvido. Chegou a imagem? Aí a imagem. Era assim
mais ou menos, que ficava o pé de uma chinesa, que deixava o pé enfaixado para poder ter o pé de 5 a 8 centímetros. Fica feio, não fica? Imagina como isso deve ter sido doloroso também. Não é só feio, também é doloroso. Imagina como essas crianças não sofreram. Elas não tinham nem idade para entender por que elas estavam passando por aquilo. E, lendo sobre isso, eles aboliram essa prática a partir do século XX. Então, muito tempo se passou fazendo essa prática, com o pé dessa forma. Agora, deixa o pé aí. Agora, pensa comigo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro. Cada um tem uma função. O pé tem uma função. Sustentar o nosso corpo, nos ajudar a caminhar. Lendo sobre essa matéria, eu vi também que elas não conseguiam caminhar por muito tempo. Elas não podiam ir muito longe porque o pé estava deformado. Pensa aí que você é o pé do corpo de Cristo. A palavra nos ensina que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esse, com certeza, não é um pé formoso, fisicamente falando. Mas sabe que, às vezes, espiritualmente, nós estamos prendendo aquilo que Deus quer fazer. Estamos prendendo o mover do Senhor. Se você é um membro do corpo de Cristo, você precisa crescer e desenvolver aquilo que Deus confiou sobre você. Você precisa se dedicar, de fato, a aprender a palavra, seguir os conselhos do Senhor, se expor à unção. Amém? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: Ora, vocês sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, nós somos membros individuais do corpo de Cristo. Cada membro, como eu disse, tem uma função. A função da mão é uma, a do pé é outra, e assim sucessivamente. Cada um desenvolve uma função. E nós estamos dentro do corpo de Cristo como igreja. Então, significa dizer que o corpo que se move é a igreja que se move. O corpo que tem resultado é a igreja que tem resultado. O corpo que constrói uma constância de crescimento é uma igreja que constrói uma constância de crescimento. Nós não podemos separar o corpo da igreja, assim como nós também não podemos separar a noiva do corpo. Nós somos a noiva, nós somos a igreja e nós somos o corpo. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos nos mover junto com o Senhor. Uma igreja viva deve estar em movimento. Um corpo, irmão, só para de se mover quando ele morre. Mas nós somos a igreja viva do Deus vivo. Amém? Você é a igreja viva do Deus vivo. Você deve estar em movimento, cumprindo aquilo que Deus te deu como missão. E enquanto eu pensava, irmão, sobre isso, sobre movimento, o Senhor me lembrou daquela canção que nós cantamos. Deus se move em mim e eu me movo nele. Quando é que já cantaram esse louvor? Incrível, em conjunto com o ministério de louvor, fica mais fácil com eles. E enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me lembrou dessa canção. Irmãos, nós cantamos, Deus se move em mim. E sabe que Deus se mover em mim, você é muito bom? Porque nós recebemos os benefícios da vida dele. Nós recebemos a cura, a provisão que nós precisamos. Nós recebemos a unção que nós precisamos. Então, quando Deus se move em mim, você é maravilhoso. E sabe que Deus já fez a parte dele para se mover em você? Deus, ele já fez a parte dele, tudo que era necessário para ele se mover dentro de você, ele já fez.
Tudo que era necessário para ele se mover na sua vida, seja lá qual for a área, Deus já fez. E a segunda parte diz, e eu me movo nele. E aí pensa comigo, o que você acha, o que você pensa que é se mover em Deus? Como nos mover em Deus? Sabe, às vezes nós ficamos tão focados em tudo aquilo que nós estamos recebendo, que Deus está se movendo em nós, que nós não conseguimos nos desprender para nos mover em Deus. Estar em movimento em Deus, irmãos, vai muito além de pensar nos nossos próprios benefícios. Vai muito além de pensar em tudo que nós recebemos como herança. E glória a Deus, grande é a nossa herança. Porque nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Grande é a nossa herança e ninguém vai nos tirar. Mas para pensar como que você se move em Deus, como você se move. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer a palavra dele se nós quisermos nos mover com ele. Não existe outra maneira. Amém? Glória a Deus. Então, nós devemos nos mover com o Espírito Santo. De fato, irmãos, o mover de Deus, no caso, nosso mover em Deus, ou mover Deus, é obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos, não abrir mão dos seus conselhos. Amém? Glória a Deus. Então, existe um mover acontecendo no coração de Deus. E o mover que acontece no coração do Senhor clama por vidas. E a partir daqui nós entramos naquilo que eu quero compartilhar com você. O coração de Deus, ele pulsa por almas. Não existe nada mais importante nessa terra do que uma pessoa, do que um ser humano. Nada é mais valioso para Deus, irmãos, do que alguém, uma pessoa de verdade. Amém? Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 1, quero que você abra, por gentileza, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo de número 1 também, amém? Vocês encontraram? Vamos ler juntos. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3 diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este tempo que restaurarás o reino de Israel? E o versículo 7 diz: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E no verso 8 nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Os discípulos se encontrando com Jesus. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, disse um conselho, algo para os discípulos: olha, fiquem aqui, porque nesse lugar, enquanto vocês estiverem reunidos nesse lugar, vocês vão receber poder para serem minha testemunha. Agora eu fico pensando, irmãos, Jesus pediu para os discípulos ficarem reunidos, parados, por um tempo.
E sabe que ali, antes da descida do Espírito Santo, foi o último tempo que a igreja teve para ficar parada. Porque o Senhor Jesus, ele continuou dizendo, olha, vai descer sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito vier, vocês serão minhas testemunhas. E eu não sei se você sabe o que uma testemunha faz. Mas uma testemunha conta sobre algo que ela viu, que ela participou. Uma testemunha conta os fatos daquilo que ela viu em uma determinada situação. Então Jesus disse, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus estava dizendo, olha, depois que vier o Espírito Santo, vocês precisam sair desse lugar. E sabe que depois daquele dia, nós nunca mais ouvimos dizer que Deus chamou alguém para ficar trancado, isolado em um quarto ou em determinado lugar. Quando Deus nos chama para o nosso lugar de oração, para nós fecharmos a porta do nosso quarto, é para recebermos dele, mas sairmos para entregar. Deus não quer que a gente fique trancado para sempre dentro do nosso quarto. Essa não é mais a vontade do Senhor. E eu sei que Jerusalém pode parecer distante para você. Você está na Praia Grande. Mas você sabia que você recebeu o mesmo Espírito, o mesmo poder para ser testemunha em Praia Grande? Para ser testemunha em Santos, São Vicente, até os confins da terra? Deus, ele deu esse poder para mim e para você hoje, para nós sermos a testemunha dele. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, antes de ir, disse para eles ficarem. E foi o último momento que eles ficaram. Amém? Depois dali, eles se espalharam por toda Jerusalém, e de fato chegaram na Judeia, de fato chegaram em Samaria, de fato chegaram no Brasil, na Europa. Amém? Eles saíram com aquela palavra que eles receberam do Senhor, e as nações seguem sendo alcançadas até os dias de hoje. O meu diretor da Escola de Missões, ele contou uma história, e eu guardei aquilo no meu coração. Ele contou a história de um menino que ele tinha construído um barco com as suas próprias mãos. Ele fez aquele barco com todo cuidado, com todo o zelo que ele podia. E ele pegou aquele barco e foi para a praia brincar com o barco. E ele gostava de ver o barco se movendo nas ondas. E ele ficava fazendo isso durante alguns dias. Ele ficou fazendo isso durante alguns dias com aquele barco. Aquele barco se movia com as ondas. E certo dia, aquele menino brincando com aquele barco, o barco simplesmente foi embora com as ondas. Pensa aí a tristeza daquela criança. O barco dela foi embora. Ele voltou para casa triste porque ele procurou por todo lado e não achou o barco que ele tinha construído com as próprias mãos dele. Ele voltou para casa triste e certo dia, caminhando pelo centro da cidade, aquele menino passa em frente a uma brinquedoteca e ele vê na vitrine o barco dele. O barco que era exatamente igual ao barco que ele tinha feito. E ele entra então dentro daquela loja e ele fala para a vendedora, moça, esse barco que está ali é meu. E eu vim buscar ele. E a vendedora fala, não, esse barco não é seu, esse barco está ali para vender. E ele falou, não, esse barco é meu, eu sei que é meu barco. E eu vou levar ele comigo. E a vendedora falou para ele, o único jeito de você levar esse barco embora é se você pagar o preço. E aquele menino decide pagar o preço por aquele barco, porque ele reconheceu as obras da mão dele. E sabe que o Senhor fez a mesma coisa comigo e com você? Ele pagou o preço que era devido para nos resgatar. Mas não só você e o irmão que está do seu lado. Quantas pessoas estão lá fora, que são a criação do Senhor, que foram feitos por Ele, esculpidos pela mão dEle, mas não sabem que o preço já foi pago. Quantas pessoas não sabem que Jesus tomou a dívida que era nossa? Como saberão se não há quem pregue? É o que a palavra nos diz.
A única forma, irmãos, de alguém saber que o preço pela vida dela já foi paga e que ela não precisa mais sofrer, que ela não precisa mais ficar enferma, que ela não precisa mais andar em miséria. A única forma de alguém saber que ela já foi livre dessa situação é se eu e você pregarmos o Evangelho. Sermos verdadeiras testemunhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles. E foram vistas entre eles línguas como de fogo. E todo mundo passou a falar em outras línguas. E sabe que eles estavam ali orando no Espírito, orando em outras línguas, de tal maneira que as pessoas que passavam por eles achavam que eles estavam embriagados. Achavam que eles estavam bêbados. A ponto de comentar como pode, essa hora do dia, esse povo já está assim, bêbado. Imagina aí a vergonha. O povo que andava com Jesus sendo comparado com um bêbado. E Pedro se levanta de maneira ousada e ele diz, olha, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra. E a partir daquele momento, começando em Joel, passando por Davi, chegando em Jesus Cristo, eu não sei se você já leu toda a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, mas eu quero te convidar a ler. Começando por Joel, passando por Davi, chegando em Jesus, Pedro diz, ele ressuscitou. Quando Davi falava, não falava a respeito dele mesmo, porque Davi se encontra morto até os dias de hoje. Quem nós vimos ressuscitar foi o Cristo. E a Bíblia nos conta lá em Atos capítulo 2. Eu vou ler com você, Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou o coração ficou entristecido. No caso aqui, quem estava ouvindo a mensagem de Pedro ficou com o coração triste. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39 diz, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40 diz, com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Uma pregação, irmãos, que começou por causa da indagação daqueles homens, pensando que eles estavam bêbados. Eles indagaram o que estava acontecendo com os apóstolos e Pedro, aproveitando a oportunidade. E eu quero que você pense sobre isso. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia? Quantas indagações nós recebemos? Quantas pessoas ficam olhando para o meu e para o seu comportamento pensando que a gente não bate bem da cabeça? Porque se mover por fé vai contra aquilo que é natural. Se mover por fé vai contra as leis naturais da vida muitas vezes. E as pessoas ficam pensando, olha, se você tomar essa decisão vai dar errado. Mas você tem uma palavra e você sabe que aquele é o caminho. Então, quantas pessoas ficam se indagando, irmãos? Por que a gente se comporta de maneira diferente? Como aconteceu com os apóstolos naquela época. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Não desperdiçar os momentos que nós recebemos indagações. Não pense que as pessoas estão contra você. Veja isso como uma porta aberta para a pregação do Evangelho.
Não ache que as pessoas estão te afrontando ou afrontando a sua fé. Sabe, é por causa desse tipo de comportamento que a igreja perde a influência e o crescimento. Nós nos comportamos como meninos, como crianças, que ficam bravos porque as pessoas não aceitam o nosso estilo de vida. Ei, você tem a fé de Deus. Quem está lá fora não tem a fé que você tem. Você que deve se comportar diferente. Você que deve ter um papel diferente em meio à sociedade. Não espere o comportamento cristão de alguém que não é. Às vezes nós estamos cobrando o governo, nós estamos cobrando a nossa vizinhança, nós estamos cobrando os nossos pais. Para pensar. Você é responsável por criar e para criar aquilo que Deus te chamou para fazer. Imagina aí se Pedro tivesse saído bravo, irritado, porque ele foi chamado de bêbado. Pensa aí, se ele tivesse saído bravo. Quase 3.000 pessoas não seriam salvas. Eu e você devemos ter o comportamento de um verdadeiro cristão. Alguém que de fato, irmãos, honra a palavra, segue o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Então, depois daquela ministração de Pedro, 3.000 pessoas praticamente se converteram. E a Bíblia fala lá no versículo 46, eu vou ler a partir do 46, ainda em Atos capítulo 2. Versículo 46 diz assim: diariamente perseveraram unânimes, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, enquanto eles faziam aquilo que Deus os chamou para fazer, o próprio Senhor acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. E eu separei para a gente o significado dessa palavra salvos. No original, no grego, era a palavra sozo. O pessoal vai colocar aqui para você. E sozo significa salvar alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que eram resgatados. Mas, Mayara, resgatados do quê, afinal de contas? Resgatados do sofrimento eterno longe do Senhor. Resgatados também do sofrimento dessa terra. Porque a palavra sozo, ela é traduzida também por salvar alguém que está em enfermidade. Você concorda comigo que nós não vamos ter enfermidade no céu? Nós não vamos ter dores no céu, porque lá tudo é perfeito. Então, se sozo é salvar alguém que está sofrendo de enfermidade, certeza é para salvar alguém que está na terra. Se sozo é salvar, restaurar, preservar alguém, irmãos, com certeza, essa pessoa está na terra. Às vezes nós estamos esperando que quando chegar no céu, aí sim, a gente vai ter cura plena, paz perfeita. Só que caminhar com Deus não é quando chegar, é a partir de já. É a partir de agora. Nós já começamos essa jornada de sozo, que é a própria vida de Deus dentro de nós. E as pessoas estão sofrendo enfermas, as pessoas estão sofrendo em miséria, sem conhecer o sozo do Senhor, que é literalmente resgatar, trazer restauração total para alguém. Amém? Glória a Deus, sozo é poupar alguém de sofrer. Quantas pessoas você tem visto sofrendo? Uma igreja que se move, irmãos, ela carrega, leva o sozo de Deus. E dia a dia, o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Amém?
Glória a Deus, vamos continuar. Também na escola de missões eu aprendi sobre 2 vertentes do que é missão. Eu quero compartilhar com vocês de forma bem simples, para nós ganharmos tempo. E eu vou começar falando sobre missão centrípeta. O pessoal vai colocar uma imagem que eu mandei para eles também. Não é essa. Essa. Missão centrípeta. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo de 5 ao 6. Se você quiser abrir junto comigo para a gente ler. Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5, nós vamos ler o 5 e o 6. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, sede diligente e ouvis a minha voz, e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. Deus aqui falando com o povo de Israel, ele estava separando Israel naquele momento, para ser povo peculiar de Deus, povo exclusivo do Senhor. Nação santa, separados por Deus. Então, o que Deus estava fazendo com Israel? Deus estava pegando Israel e isolando do restante das outras nações. Foi literalmente isso que Deus fez. Deus chamou somente o povo de Israel para serem santos naquela época. Só que sabe que teve uma finalidade? Deus não chamou o povo de Israel e excluiu as outras nações. Deus queria que a nação de Israel fosse vista pelas outras nações como uma nação pertencente a Deus. E que as demais nações pudessem se achegar a Israel. Que as demais nações tivessem o desejo de conhecer o Deus de Israel. Deus tinha um propósito em separar Israel. Da mesma forma que tinha um propósito as festas que aconteciam de ano em ano, o Pentecostes, a Páscoa. Da mesma forma que tinha um propósito o templo. Porque o povo de Israel era chamado para orar dentro do templo, ter aquele momento com o Senhor. Deus queria que as outras nações vissem a devoção, a santidade, a entrega, a prosperidade, a riqueza do povo de Israel e desejasse conhecer o Deus que eles conheciam. E desejasse ser pertencente da mesma família que Israel era. Então, quero que você olhe aqui comigo. Essa é a missão centrípeta. Quando uma força ela é atraída para o centro. Então, Israel estava no centro, reunidos, adorando ao Senhor da maneira que eles foram ensinados. E as demais nações que estavam em volta de Israel deveriam ser atraídas para o centro, atraídas para Deus. Nós sabemos que muitas vezes não foi assim. Israel vacilou, literalmente, algumas vezes, e se contaminou com os deuses das outras nações. Ao invés de serem alguém que estava puxando para o centro, eles estavam indo. Eles não estavam influenciando da maneira certa. Então, Israel tinha esse papel, Israel tinha essa missão. Ficar reunido e atrair o povo. Ficar reunido e atrair o povo. Mas o cenário muda quando chega na era da igreja. Deus ele tem a mesma missão, alcançar o povo. Como era naquela época, Deus queria alcançar o povo. Deus ainda quer alcançar o povo. Desde a queda do homem, irmãos, até os nossos dias de hoje, tudo que aconteceu foi porque Deus queria me resgatar, te resgatar e resgatar os que estão lá fora. Não foi pensando no que você receberia quando chegasse lá.
Foi pensando que você não poderia estar separado dele eternamente. Vai ser muito bom estar no céu, irmãos, porque nós vamos estar com o Senhor, não porque nós simplesmente não vamos sofrer, mas porque nós vamos estar com Deus, o Deus criador do céu e da terra. Então a missão muda um pouco a configuração. E agora a igreja está na missão centrífuga. E eles vão pôr a segunda imagem para a gente pensar um pouco sobre ela. Lembra que eu disse que os discípulos estavam reunidos? E aquele momento foi o último momento que eles ficaram reunidos? Amém? Então, Jesus, ele dá um comando para os discípulos e olha, vocês receberão poder para serem testemunha. E a partir daquele momento, não é mais as pessoas que são atraídas, ou a partir de hoje, a partir de agora, não é mais as pessoas que são atraídas para dentro da igreja. A igreja que sai para alcançar as pessoas. Nós não podemos mais ficar reunidos dentro do templo, pensando que Deus vai mandar os perdidos que estão lá fora. O diabo, ele não está brincando, irmãos, de ser diabo. Ele está seduzindo e ele sai para alcançar as pessoas que estão lá fora. Então, por que eu e você não vamos sair para alcançar aquilo que pertence a Deus? As pessoas não pertencem ao maligno. Não foi ele que criou. Não foi ele que pagou o preço. Não foi ele que deu o Espírito para que nós vivêssemos uma vida plena aqui na terra. Mas ele está saindo ainda assim, atrás daqueles que estão lá fora. Enquanto isso, a igreja, muitas vezes, parada, sem movimento, enfaixada. Deus, ele quer que a gente esteja solto. Lembra que eu disse sobre se mover em Deus? Que o coração de Deus clama por vidas, por almas. Cada um de nós tem um papel a ser desenvolvido. Ninguém é igual a ninguém. Pedro não era igual a João. O apóstolo Paulo não era igual a Barnabé. Ninguém é igual a ninguém. Você não é como o irmão que está do seu lado, mas você tem uma missão dada por Deus. E cabe a você sair da sua Jerusalém, da sua zona de conforto, sair daquilo que você considera precioso. Mas, Maiara, isso eu não posso perder. Às vezes nós não estamos querendo abrir mão daquilo que nós temos como precioso, porque nos custa. E quanto custou para o Senhor, o próprio Deus, sair do céu? Você já parou para pensar? O próprio Deus deixou o céu, se fez carne e habitou entre nós. Quanto custou para Jesus? Pensa aí. A Bíblia nos diz que, enquanto ele estava no jardim do Getsêmani, ele sofreu tanto, irmão, sofreu tanto, a ponto de pedir para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, que foi contra tudo e contra todos, para demonstrar o poder de Deus, naquele momento estava pedindo: Senhor, eu não quero. E ele continua dizendo: mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Ele abriu mão da própria vontade dele, de estar conectado com Deus. Naquele momento, foi o primeiro momento em toda a eternidade que Deus Pai foi separado de Deus Filho. Foi o primeiro momento em toda a eternidade. Você não sabe quanto tempo tem a eternidade, nem eu. Mas naquele momento, em toda a eternidade, eles foram separados. Foi à toa? Hoje nós estamos aqui recebendo dos benefícios da vida do Senhor. Graças à obediência de um homem justo, um homem fiel, um homem que não merecia sofrer. Então, se Deus sofreu, se Jesus sofreu, abriu mão da sua própria vontade, por que nós não podemos abrir mão de coisas hoje em dia que são tão banais às vezes,
que são simples. Abrir mão da nossa vontade, sei lá, de certo comportamento para alcançar alguém. Você sabia que a sua vida é um grande testemunho? Às vezes, muito mais do que pelas palavras que você fala. O que você faz, às vezes, fala muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Claro que a pregação do Evangelho é necessária com palavras, sim, mas devem acompanhar o nosso comportamento. As pessoas estão cansadas, irmãos, de pessoas falsas, de pessoas pela metade, de pessoas hipócritas. O mundo está cansado disso. Nós vemos hoje na internet milhares e milhares de pessoas que demonstram a vida que elas não têm, para parecer que têm, para me convencer, te convencer que elas têm aquela vida. E quando nós conhecemos, de fato, elas não têm aquela vida e nós nos decepcionamos. As pessoas estão cansadas de pessoas pela metade. Então, como igreja, eu quero te chamar, seja verdadeiro na sua fé. Seja intencional na sua fé. A força centrífuga é esse poder mesmo que sai. Você já viu uma máquina aí centrifugando roupa? Quando a máquina desliga, as roupas estão todas na lateral da máquina. Essa é a força que nós carregamos quando Jesus disse: ei, vão por Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Foi essa força que nós recebemos. Então, seja mesmo alguém verdadeiro na sua fé. Não negocie os seus princípios. Não abra mão daquilo que a palavra do Senhor diz para você. Lá em Marcos 16:15, você não precisa abrir, a Bíblia diz que Jesus, falando para os discípulos, disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. João capítulo 20, versículo 21, diz que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, assim como Jesus foi enviado por Deus, o Pai está nos enviando hoje. Deus está enviando a mim e a você para fazer diferença, para ser sal e para ser luz. E a Bíblia fala para que serve o sal, se ele perder o sabor? Para que serve, a não ser para ser pisado, passado por cima? E como igreja, às vezes nós estamos nos comportando como alguém sem sabor. E o mundo tem passado por cima de nós. Mas eu quero te dizer que comigo e com você é diferente. Nada vai nos parar. Nós não seremos atropelados pelo mundo. Muito pelo contrário. As portas do inferno não vão poder prevalecer contra mim e contra você. Você não cantou aqui, nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra a vida das pessoas que você encontrar durante a jornada que você tem aqui na terra prevalecerá. Porque você pregará o evangelho com ousadia. Deus deu uma visão para a liderança da nossa igreja. Pastor Adriano e Vanessa receberam uma visão dada por Deus de começar células em casa. Deus nos chamando para fora, tirando a gente das quatro paredes da igreja. E quando nós estamos na casa de alguém, reunidos, orando com aquela pessoa, pregando o evangelho, nós vemos aquela pessoa e muitas vezes os vizinhos daquela pessoa sendo salvos. E mais pessoas sendo acrescentadas, recebendo o sozo de Deus, recebendo restauração plena, recebendo de Deus aquilo que é delas por direito, aquilo que pertence a elas. Amém? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Glória a Deus.
Então, nós não precisamos ficar preocupados, mas como será? Se eu sair para pregar o evangelho, o que as pessoas vão dizer? Se eu encontrar alguém na rua, como eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Ei, o Espírito Santo, ele é aquele que te dá estratégia. Se nós ficarmos parados, nós nunca teremos experiências para poder aperfeiçoar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas quando nós fazemos uma vez, fazemos a segunda vez e a terceira vez, nós vamos afiando a nossa lança e ficamos cada vez mais certeiros em alcançar o coração das pessoas. Então, em primeiro lugar, se mova. Saia da sua zona de conforto. Não fique parado pensando que as pessoas vão entrar dentro da igreja como, sei lá, como o ar, como o vento. Não, as pessoas, elas precisam ser conquistadas, alcançadas. As nações precisam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Grandes homens de Deus falaram algumas profecias sobre o Brasil, e eu quero ler elas com você, porque você está no Brasil, você é brasileiro, então você está debaixo dessa palavra. Glória a Deus. Smith Wigglesworth, em 1936, profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres. O grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vinda do Senhor. Você conhece Smith Wigglesworth, você sabe dos feitos, ressuscitou não sei quantas pessoas. Ele ia para o velório e as pessoas saíam de lá vivas. E ele tinha apenas gotas do mover de milagres. A nação brasileira carrega o poder antes da vinda do Senhor Jesus. Kenneth Hagin, eu sei que você conhece muito bem. Nós temos vários livros dele aqui na nossa igreja. E ele profetizou dizendo: assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. Quantas pessoas nós conhecemos que conhecem o Brasil por causa do futebol? Mas sabe que esse cenário está mudando? As pessoas não vão mais conhecer a nossa nação por causa do futebol. As pessoas não vão conhecer a nossa nação por causa do carnaval, mas por causa do mover do Espírito. Em 2005, Benny Hinn disse que foi levado por Deus para o Brasil para repartir a unção com uma nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. Deus levantou grandes homens que são referência para nós na fé, para profetizar sobre o Brasil. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. O Brasil está debaixo de uma palavra profética. Praia Grande está debaixo de uma palavra profética. Você, irmãos, é como uma flecha na mão do arqueiro. Eu sei que nós usamos esse texto para falar de filhos, mas você é o filho de Deus. E como filho de Deus, você está na mão dele. Você não vai errar o alvo. Você vai acertar aquilo que Deus te chamou para fazer. E da mesma forma que é fácil Deus se mover em você, vai ser fácil você se mover em Deus. Da mesma forma que é leve para Deus se mover no seu coração, vai ser leve para o seu coração se mover com o coração de Deus. Esteja pronto mesmo para ser um instrumento nesse tempo. Como eu disse, nós estamos debaixo de uma visão da nossa liderança. Desejo de participar daquilo que já começou a acontecer nas casas. Nós já tivemos 4 sextas-feiras com os adolescentes lá na casa do pastor Adriano. E sabe que na primeira sexta-feira tinha só 3 pessoas.
Na segunda sexta-feira, tinham 3 pessoas. Na terceira sexta-feira, tinham 5 pessoas. Na última sexta-feira, irmãos, tinham mais de 10 adolescentes naquela casa. Deus está movendo as coisas. Conecte mesmo o seu coração com a visão da igreja. Amém? Você pode ficar de pé.